Então, bom dia, gente. Hoje a gente vai começar vai continuar o módulo sobre análise do conhecimento, né, do curso de teoria do conhecimento. E hoje a gente vai propriamente falar da análise tradicional do conhecimento, né? Então, às vezes se chama de análise tradicional. Ou também muitas vezes se chama de análise tripartite, né? Significando é uma análise que tem três partes, né? Então, análise tradicional, análise tripartite. Tradicional porque, como a gente vai ver na próxima aula, tem a questão do problema de Gettier, então não é mais algo que pode ser aceito de maneira completa, né? Mas nem por isso quer dizer que não tem nada de relevante na chamada análise tradicional, né? Então, isso aqui a gente já estava falando um pouco na aula passada, né? Mas para quem não veio ou não lembra por algum motivo, a gente viu vários tipos de conhecimento, né? A gente viu conhecimento proposicional, conhecimento por contato, conhecimento procedural, e a gente viu que esses tipos de conhecimento todos têm sua importância, né? Especificamente o conhecimento procedural é espalhado na nossa vida, né? E imagina o problema que deve ser para alguém ter alguma dificuldade de ter conhecimento procedural. Mas de qualquer forma, pelo fato do conhecimento proposicional ser o tipo de conhecimento que tem a ver com a noção de verdade, né? Tem a ver com é o tipo de conhecimento que permite você conhecer verdades, a epistemologia do século 21 ou do século 20, ela se ela se focou no conhecimento proposicional, tá? Hoje em dia, como eu disse, você tem cada vez mais trabalho sobre conhecimento procedural, etc. Mas a epistemologia clássica do século XX e talvez a epistemologia mais antiga, né? Não sei muito bem. Acho que da antiguidade, da modernidade, etc., sempre se focou muito no conhecimento proposicional, tá? E é esse tipo de conhecimento que a gente está falando quando a gente está falando da análise tradicional do conhecimento, tá? Então, é a análise tradicional do conhecimento proposicional, análise tripartite do conhecimento proposicional, né? E a gente estava meio que na aula passada meditando sobre o que a gente estava fazendo quando a gente estava distinguindo os tipos de conhecimentos a partir de noções linguísticas, né? Então, talvez seja interessante para quem estava na aula de metodologia, né? Apesar de que não é uma metodologia da psicologia, mas de um tipo específico de filosofia, que é a filosofia analítica. Então, quando a gente estava fazendo aquilo dali, a gente estava partindo do modo como nós utilizamos as palavras, né? Então, no caso, quando a gente estava falando sobre conhecimento, a gente estava vendo o modo como a gente utiliza essa palavra conhecimento, a diferença entre os diferentes modos que a gente usa essa palavra, né? Em alguns casos, o que se segue a partir de conhecimento expressa a proposição completa, ou seja, é uma sentença declarativa completa. Em outros casos, o que vem depois da palavra do termo de conhecimento é um nome próprio, né, que denota um indivíduo, uma cidade, etc. No outro caso, do conhecimento proposicional, que vem depois do verbo de conhecimento, é uma ação, né, algo desse tipo. Então, a gente partiu desse uso que a gente tem das palavras, né? Às vezes os filósofos falavam da gramática, né? Então, partiu da gramática da palavra conhecimento, ou seja, o modo como nós
falantes competentes do idioma, né? No caso, como eu disse, particularmente do inglês, utilizamos essa palavra. A ideia seria que essa gramática, de algum modo, precisa refletir o modo como as coisas são no mundo, porque caso contrário a gente não conseguiria falar sobre aquilo, né? A gente não conseguiria falar sobre conhecimento se a gramática do conhecimento não tivesse nada a ver com o mundo. Eles chamam às vezes de a gramática do conhecimento, por exemplo, daquele fenômeno, a gramática que trata desse fenômeno, e a ideia seria que essa gramática, a estrutura dessa gramática deveria de alguma forma refletir a estrutura do próprio fenômeno em algum sentido, caso contrário, a gente seria surpreendente que a gente conseguisse falar daquela coisa. Então, nesse sentido, idealmente, o modo como utilizamos as palavras reflete a natureza do conceito em questão. Obviamente isso não é garantido, né? Porque o modo como a gente usa as palavras pode ser idiosincrática em algum sentido, né? Pode ter particularidades que o próprio conceito que a gente está querendo estudar não tem, né? A gente mesmo viu uma possível questão, né? Que é o fato de, em inglês, o verbo de conhecimento ser conhecer, né? To know, e em português ter dois verbos. Então, será que isso tem alguma diferença relevante? É uma questão, né? Mas, de qualquer forma, a ideia seria utilizar esses dados e, a partir daí, apresentar algum tipo de definição, né? No caso que a gente viu antes, o que a gente viu antes foram definições, né? Conhecimento proposicional é de tal tipo, conhecimento procedural é de tal e tal tipo. E hoje a gente vai ver, uma análise. Certo? O que é uma análise? Uma análise é um conjunto de condições necessárias e suficientes para a aplicação de um conceito. Então, deixa eu explicar bem. Então, muitas vezes a gente fala que alguém conhece algo, né? Ou que alguém sabe algo. Uma análise do conhecimento, ela precisa me dizer quais são as condições necessárias, ou seja, o que essa pessoa precisa ter para que eu possa, o que essa pessoa precisa necessariamente ter para que eu possa aplicar a ela a noção de conhecimento, né? O que você necessariamente precisa ter para saber. E, além disso, essas condições necessárias, né, quando uma análise é boa, elas conjuntamente elas são suficientes, ou seja, você ter aquelas coisas já é suficiente para você ter conhecimento. Deixa eu tentar dar outro exemplo. Então, vocês querem se formar em psicologia, né, e vocês têm um currículo e tudo mais. Para vocês se formarem em psicologia, existem algumas condições necessárias, ou seja, coisas sem as quais você não vão se formar, que são necessárias para que você se forme, são condições necessárias. Por exemplo, completar os créditos, né? Completar os créditos, ser aprovado em todas as disciplinas do currículo. Essa é uma condição necessária, né? Sem que vocês façam isso, vocês não podem se formar. Vocês não podem se formar faltando uma disciplina, faltando 10 disciplinas. Então, é uma condição necessária para você se formar, condição necessária para você se formar que você complete os créditos. Mas será que essa é uma condição suficiente para você se formar? Ou seja, será que o mero fato de completar disciplinas é suficiente para a formatura, para que você possa se formar psicólogo? Eu imagino que não. Eu imagino, por exemplo, que mas ele perguntou se aí entre o uso do system e si. Exatamente. Eu vou explicar até isso. Completar os créditos não é suficiente para vocês se formarem.
porque tem outras condições. Eu imagino que, por exemplo, o curso de psicologia talvez peça algum tipo de TCC ou peça algum tipo de créditos suplementares, de extensão de cursos, ou que o curso de psicologia talvez peça algum certificado de alguma prática, né, de algum estágio, talvez, né, tem cursos que pedem. Então, vocês percebam que vocês têm aqui várias condições que cada uma delas é necessária, ou seja, você precisa ter. Quer dizer, às vezes você não precisa ter cada uma, né? Às vezes você pode ter, você pode ter talvez ou extensão ou o estágio, né? Às vezes tem isso, né? Você pode ter um ou outro. Então, cada uma dessas ensino é necessária, mas uma ou outra é necessária. Mas vamos pensar no caso mais simples, você tem várias condições necessárias, você precisa ter cada uma delas, né? Completar os créditos, vamos dizer que aqui a primeira condição necessária é completar os créditos. Aí depois da segunda condição necessária é fazer o TCC, etc. Então tem que ter várias condições necessárias e elas em conjunto, ou seja, todas elas juntas, elas são suficientes. Ou seja, se você completar todas elas, então isso é suficiente para você se formar. Tá? Então, inclusive, se você completar todas essas condições e fazer uma coisa extra, colar grau, né? Colar grau não é necessário para você se formar. Na verdade, você se forma primeiro, depois você cola grau, ou você faz a festa de formatura. Né? Então, você fazer isso tudo e além de tudo fazer a festa, ainda assim, tudo isso aqui é suficiente para se formar. Né? Mas apesar de que essa condição aqui não é necessária. Então, a condição suficiente é qualquer condição que seja, como o próprio nome diz, suficiente para o fenômeno, certo? Só que você pode ter exatamente o conjunto de condições necessárias e suficientes, ou seja, cada uma daquela condição é necessária, ou seja, não tem nada supérfluo no seu conjunto, e elas todas em conjunto são suficientes. Né? Então, quando você fala isso, você tem um conjunto de condições necessárias e suficientes, no sentido de que cada uma delas é necessária e que elas em conjunto são suficientes. Né? Então, idealmente, quando você tem uma análise, você tem isso. Você tem uma análise do conhecimento, que é, olha, eu quero saber o conjunto de condições em que cada uma delas é necessária, ou seja, a pessoa para ter conhecimento, ela precisa ter isso, ter isso, ter isso, ter isso, e que o conjunto, em conjunto, é suficiente. Então, sempre que a pessoa tiver isso, isso, isso e isso, ela tem conhecimento. Né? Então, a gente pode também falar da seguinte maneira. Deixa eu copiar essa página aqui, que eu vou botar aqui o caderninho. Né? Então, a ideia seria a seguinte, a análise, né? A ideia seria achar um conjunto de condição 1, condição 2, condição 3, etc. Sei lá, até condição N. Tal que cada uma dessas seja uma condição necessária, né? Ou seja, sua análise ela não vai ter nada supérfluo, porque tudo que está lá como condição é necessário, e que então cada uma é necessária e que todas elas em conjunto, entendeu? Elas são suficientes. Então cada uma é necessária,
Então, quando isso acontece, vamos dizer que isso aqui seja uma análise, sei lá, do conceito A, qualquer conceito. Quando isso acontece, eu consigo dizer o seguinte: se A acontece, né, eu sei que tudo isso aqui é necessário para A, né? Então, condição 1, condição 2, condição 3, condição 8, tudo isso é necessário para A. Então, se A, então C1, C2, C3, etc., Cn. Então, eu tenho, se A acontece, então todas essas condições acontecem. Tá? Tá. Quem levantou a mão pode falar. Professor, tá me ouvindo? Tô. Eu só queria perguntar, porque como a prova é dia 14, aí a turma tava questionando, assim, de como vai ser, que a gente tava meio preocupado, assim, queria saber como que vai ser sua prova, se o senhor vai abrir no SIGA, porque eu não sei se o senhor já tem acesso, vai abrir uma prova e a gente entregar num período, no mesmo dia, no horário da aula, e qual vai Tá. ser todo o conteúdo? Vai ser esses 2 capítulos que a gente viu até agora ou vai ter mais algum? Tá, então olha só, provavelmente não, vou fazer isso. Eu vou colocar uma questão, pode ser no Siga, eu já tenho acesso, e vou deixar vocês escreverem em casa mesmo, uma página, talvez, entendeu? Não vai ser nada demais assim, vai ser provavelmente só uma questão de para garantir um pouco que vocês estejam lendo os textos, né? Então, sei lá, pode ser uma coisa sobre tipos de conhecimento, né? Explique os tipos de conhecimento, algo desse tipo. Não vai ser nada de demais assim, nada que você lendo até só um livro mesmo vai conseguir responder. Então vai ser ou explique os tipos de conhecimento ou explique a análise tradicional do conhecimento. Vou pensar qual dessas duas aí eu vou colocar, tá? Tá. Então Então, provavelmente vou colocar lá e deixar no mínimo uma semana, mas talvez eu deixe até mais, tá bom? assim, então o conteúdo seria, no caso, vai ser só esses 2 capítulos. Sim, Sim. Tá bom, perfeito. Obrigada, professor. valeu. Diga, Manuele. É porque desde o início eu tinha achado que no dia 14 não seria prova, porque tá escrito resolução de exercício. Eu achei que você ia fazer alguma coisa tipo. Realmente, né? Resolver um exercício com a gente, algo assim. Enfim. Mas é isso mesmo, prova, então. Então, acontece que no SIGA, se você não pode colocar tem que fazer 3 avaliações e você tem que colocar avaliações diferentes uma da outra, entendeu? Então, por isso eu coloquei essa como resolução de exercício, mas não deixa de ser. Eu vou colocar um exercício lá e vou pedir que vocês resolvam, entendeu? Não quero dar muito peso a essa questão da prova, sabe? A questão da prova é só, de certa forma, é algo burocrático que a gente tem que fazer, porque eu tenho que minimamente garantir que vocês estão lendo, etc, né? Mas a questão é só mais essa mesmo, é só saber que, pô, vocês estão lendo, estão acompanhando, tá tranquilo, assim, principalmente para a primeira prova. Então não é uma questão tão grande de, nossa, vou avaliar as competências. É só saber se vocês estão na mesma página, né? Porque o que a gente não quer é que tenha aqui um aluno que esteja só, não estou nem vendo as aulas, não estou fazendo nada, vou empurrando com a barriga, né? A gente quer que minimamente esteja se interessando no nosso, se interessando, se inteirando. Então essa a questão da prova é mais para garantir isso, assim, não é o objetivo do curso nem nada, sabe? Então não fiquem muito agoniados com isso não. Eu vou colocar uma questão que vai ser uma dessas duas aí.
ou falar da análise do conhecimento, ou falar dos tipos de conhecimento, talvez eu deixe até escolher, certo? E aí escrever uma paginazinha explicando, só para saber que a pessoa não está viajando, entendeu? A pessoa está acompanhando minimamente. Tá, então voltando. Então, como cada uma dessas condições aqui é necessária, a gente consegue dizer o seguinte: se A, né, em que A é o conhecimento que a gente está analisando, se A, então C1, C2, C3, etc, etc, Cn. Então, se A aconteceu, quer dizer que todas essas condições aconteceram, porque elas são necessárias para A. Então, vamos dizer que A é fogo, acontecer fogo. Então, se aconteceu fogo, então a gente teve o quê? Teve oxigênio, teve alguma coisa sendo queimada, não combustível, etc, etc. Teve algum componente, eu acho, não lembro mais das aulas de química, algo que provocou o incêndio, etc. Tem várias condições que precisam ser satisfeitas para que haja fogo. Então, se há fogo, há oxigênio, há não sei o que lá. Perceba que cada uma dessas condições, sozinhas, elas não são suficientes para fogo, né? Só tem oxigênio não é suficiente para fogo. Aqui mesmo em volta tem oxigênio e não está pegando fogo. Precisa ter, para que tenha fogo, precisa de mais do que só oxigênio, né? Então a ideia é que cada condição dessa aqui é necessária, mas elas separadamente não são suficientes para conhecimento. Só em conjunto que elas são suficientes. Mas tomando o conjunto como um todo, a gente pode dizer o seguinte: se condição 1, condição 2, condição 3, etc. Condição N, se todas essas condições acontecem, então A, né? Então A acontece, porque elas são em conjunto suficientes para A. Então, a gente diz o seguinte: então, para expressar que esses dois, essa expressão aqui, se, então, em lógica, etc., a gente chama isso aqui de um condicional. É um condicional porque expressa uma condição, né? Se e então. Então, quando esses dois condicionais valem, né, a gente utiliza a expressão se e somente se. Então, quando você tem uma análise, você consegue fazer o seguinte: A, se e somente se, C1, C2, etc, Cn, certo? Se e somente se. Quer dizer que A ocorre se isso aqui ocorreu, ou seja, se isso aqui ocorreu, A ocorre, né, o segundo condicional, e A ocorre somente se isso aqui ocorreu, ou seja, é o primeiro condicional aqui. A ocorre, isso aqui também ocorre. Então é isso que a gente quer dizer quando a gente fala se e somente se, né? Às vezes na filosofia se simplifica esse termo escrevendo o seguinte: escrevendo um se com dois S, né? Se e somente se. Então, uma análise muitas vezes tem esse termo se e somente se. Quer dizer que aquela análise está pretendendo dar um conjunto de condições necessárias e suficientes, tá? Quem tiver interesse nessas coisas nessa questão das condições necessárias e suficientes, eu coloquei lá um verbete da Stanford Encyclopedia, que está em um daqueles livros de tradução. Não é um verbete grande nem nada, mas discute essa questão aí do condições necessárias e suficientes, que é interessante não só para filosofia, mas para ciência em geral, né? Então, o ponto é o seguinte: então, se você tem uma análise do tipo A, se somente se, C1, Cn, né? Ou seja, A ocorre se somente se essas condições ocorrerem. Para você testar essa análise, ou seja, para você ver se ela está correta, você pode tentar procurar contra-exemplos, né? O que é contra-exemplo? O que são contra-exemplos? Um contra-exemplo é um caso em que
A ocorre, mas alguma dessas condições não ocorrem, por exemplo. Fala assim, ó, você está falando que A só ocorre se condição C1 até Cn ocorrerem. Mas olha aqui um caso em que A ocorre e essas condições não ocorrem. Todas, pelo menos. Falta a condição 2, por exemplo. Ou pode ser o caso contrário. Pode ser o caso em que esse conjunto de condições ocorre e A não ocorre. Então, no primeiro caso, se for um caso que A ocorre e, por exemplo, C1 não ocorre, esse seria um contra-exemplo à necessidade de C1, né? Falou, você está dizendo que C1 é uma condição necessária, mas ela não é, porque olha esse caso aqui, em que A ocorre e C1 não ocorre, né? E no outro caso, ou seja, um caso em que todas as condições ocorrem, mas A não ocorre, é um contra-exemplo à suficiência dessas condições, porque você está falando assim, olha só, você está dizendo que essas condições são suficientes, mas elas, aqui é um caso em que elas ocorrem e o conceito que você quer analisar não ocorre, né? A gente vai ver que o problema de Gettier, os casos de Gettier são contra-exemplos nesse sentido, tá? Mas sem querer adiantar muito o barco. Então, a questão aqui é sobre quais condições alguém tem conhecimento, né? Essa é a questão, sobre quais condições a gente quer saber qual é o C1, C2, etc. do conhecimento, né? A pessoa tem conhecimento se somente se ela tiver tais condições. Então, dizer quais condições devem estar satisfeitas para que alguém tenha conhecimento. E uma das formas de especificar as condições para o conhecimento é definir esses conceitos em conceitos mais simples, né? Ou seja, pegar aqui o conhecimento e falar, ó, o conhecimento ele é composto de crença, sei lá, vou aqui já adiantar a análise tradicional, de verdade e de justificação. Então, esse aqui seriam conceitos mais simples, né? Crença, verdade e justificação. E esses conceitos, eles comporiam o conceito mais complexo, que é o conceito de conhecimento, né? Então, se esses conceitos aqui, de alguma forma, eles compõem o conceito de conhecimento, você ter crença é necessário para você ter conhecimento, você ter verdade é necessário, você ter justificação é necessário, e eles três em conjunto seriam suficientes, né? Então você percebe que daí que vem o nome filosofia analítica, né? Porque quando você faz uma análise, por exemplo, em química, você está meio que quebrando vamos dizer, uma substância em substâncias mais simples. E a ideia aqui seria que você estaria quebrando conceitos mais complexos, como conhecimento, em conceitos mais simples, né? E você estaria fazendo isso a partir do estudo da gramática daqueles termos. Seria essa a ideia, tá? E um ponto importante aqui é o seguinte, que o que se quer fazer aqui é analisar o conceito de conhecimento. Então, por causa disso, não é suficiente simplesmente explicar todos os casos de conhecimentos que existem atualmente, ou seja, todos os casos que de fato ocorrem, né? Então, vamos pensar que talvez só existem os seres humanos como seres com cognição no universo. Nesse caso, só os seres humanos têm conhecimento. Então, mesmo assim, não bastaria explicar todos os casos de conhecimento em humanos. Como que a gente quer analisar o conceito? A gente está querendo explicar todos os casos em que é possível aplicar esse conceito. Mesmo, sei lá, em literatura, ou né, se existirem outras criaturas que tenham conhecimento, etc. Então, como a ideia é explicar o conceito de conhecimento,
A gente quer explicar qualquer caso que a gente aplicaria a noção de conhecimento, certo? E não simplesmente os casos que existem, tá? Então, por isso que muitas vezes nessa literatura os contra-exemplos ou os casos em que você utiliza para tentar justificar a teoria são casos hipotéticos, né? São como muitas vezes as pessoas chamam, são experimentos mentais, ou seja, é uma situação inventada que aqui, pelo menos a princípio, ela é plausível, ela faz sentido, e naquela situação inventada você aplicaria o conceito de conhecimento ou não, certo? Então, por isso que muitas vezes essas situações são desse tipo, são inventadas, certo? Porque a ideia é explicar o próprio conceito de conhecimento, tá? Então, voltando aqui, então, a ideia da análise tradicional do conhecimento, né? Então, a ideia seria buscar uma definição que torne explícito, né? O ponto aqui é explícito, o que todos os casos de conhecimento têm em comum, sem deixar nada de fora, né? Então, uma definição em termos de condições necessárias e suficientes, por exemplo, em termos de componentes mais simples que em conjunto são suficientes para aquele conceito mais complexo, né? Então, só outro ponto, né? Se algum dia vocês forem estudar a noção de definição, né? Muitas vezes se fala um pouco disso em livros de lógica, às vezes, né? Então, uma definição de algo, qualquer coisa, não pode ser, por exemplo, uma apresentação de vários exemplos. É muito comum quando alguém perguntar o que é um filme de terror. Você fala, um filme de terror é Pânico, sei lá, Corrente do Mal. Você dá vários exemplos de filme de terror, né? Então, muitas vezes, se vocês lerem os diálogos de Sócrates, né, ou de Platão, no caso, né, em que Sócrates é um personagem, né? Sócrates ele sempre chega em alguém perguntando a definição de algo, né? E essa pessoa sempre começa o diálogo dando alguns exemplos. E Sócrates sempre chama atenção para esse ponto de que uma definição não é um conjunto de exemplos, né? Não é um conjunto de exemplos. Por quê? Porque para qualquer conceito, a princípio você pode ter infinitos exemplos, né? E você dá alguns exemplos pode ajudar a pessoa a entender o conceito, né? Mas não serve de uma definição, tá? E mesma coisa para conhecimento. Outro ponto quando você vai falar de definição é que geralmente uma definição ela não pode fazer uso da própria palavra que ela está definindo, né? Então, se for explicar o filme de terror e falar assim, o filme de terror é aqueles filmes que causam terror, né? Então, você não está meio que explicando muita coisa, porque você está utilizando a própria palavra, a própria noção que você está tentando explicar para explicar, né? Então, por exemplo, se eu falar animais ou insetos são animais que são insetos, isso aí até é correto, né? É verdadeira essa afirmação, né? Algo é inseto somente se ele for um inseto, né? É uma análise, mas tipo, não é muito boa porque não está explicando nada, né? Então, geralmente a gente pensa que essa definição, análise, ela não pode ser circular, nesse sentido, que ela não pode pressupor exatamente o que ela está tentando explicar, certo? Então, a análise tripartite de conhecimento, ou análise tradicional, diz que conhecimento é crença verdadeira e justificada, tá? Então, a gente vai tentar ver por que cada uma dessas condições seriam necessárias para o conhecimento, tá? E a gente vai ver na próxima aula que provavelmente elas não são suficientes, ou seja, que essa análise ela não é perfeita, pelo menos porque essas condições não são suficientes, mas talvez elas sejam necessárias, cada uma delas, né? Então, vamos começar pela condição da verdade,
Eu sei que a noção de verdade muitas vezes causa desconforto entre as pessoas, né? E toda vez que eu falo a palavra verdade, sempre vem alguém perguntar assim: mas o que é a verdade? A questão é, não importa tanto o que é a verdade. Então, tem uma área da filosofia que estuda a noção de verdade, filosofia da verdade, teoria da verdade. E tem discussões interessantes e relevantes sobre a noção de verdade. Mas é que eu vou utilizar, né? Tudo bem, deixa eles lá estudando essa noção. Quem sabe algum dia eles chegam em um consenso, etc. Aqui, a única coisa que eu vou pressupor é que verdade é algo objetivo, tá? No sentido de que verdade é uma propriedade de proposições que de alguma forma refletem o mundo, né? Ou que de alguma forma descrevem o mundo, né? Então, talvez isso seja o que se chama de teoria da verdade como correspondência. Se vocês se interessarem algum dia pela noção de verdade. Mas, tirando isso, eu vou até apagar aqui, não vou pressupor muita coisa. Então, vamos prosseguir com a noção bastante intuitiva da noção de verdade, apenas pressupondo que verdade é uma propriedade objetiva. Mas eu creio que até se você pensar que pessoas têm verdades diferentes, cada um tem sua verdade, esse tipo de coisa, talvez ainda assim a noção de análise do conhecimento faça sentido. Então, talvez, não sei. Mas é que eu estou pressupondo que não é o caso de cada um ter sua verdade, não é o caso de que algo pode ser verdade para mim, ou algo é verdade ou não é. Se é verdade é verdade. Não faz nem sentido falar é verdade para todo mundo. É simplesmente verdade. As pessoas podem crer ou não crer que aquilo é verdade. Mas se elas não tiverem a crença que aquilo é verdade, elas vão ter simplesmente crenças falsas, tá? O que torna uma crença verdadeira ou falsa nesse sentido não é você mesmo, não é sua cultura, não é o consenso entre pessoas. O que torna uma crença verdadeira nesse sentido é o mundo. Ela reflete o mundo ou não, tá? No geral, eu vou pressupor isso, que é algo que filósofos pressupõem no geral, tá? Filósofos no geral não tem muita paciência para noções subjetivistas de verdade. Tem filósofos que adotam esse tipo de coisa, mas no geral não. Mas de qualquer modo, professor, eu acho Diga. que também se conceituando a verdade, né, como algo que diz Macarás, também torna mais útil o conceito, né, para a ciência, por exemplo. Porque se a gente tem uma visão mais subjetiva de que a verdade cada um tem sua verdade. Então, o que é um conhecimento científico e o que é alguém que diz que a Terra é plana e alguém que sabe que ela é redonda. Então tem o mesmo valor, se é, entendeu? Se é subjetivo. Então eu acho que na questão, essa posição de entender a verdade como uma coisa realmente objetiva, ela se torna muito útil para a ciência no geral. Sim, no geral, na verdade, a noção, por mais que tenha dificuldades, e é verdade, se você for olhar a literatura sobre verdade, tem algumas dificuldades no que eu chamei de teoria da correspondência, mas tirando essas dificuldades, ela descreve as coisas de maneira muito mais natural, né? Simplesmente uma teoria é verdadeira, outra não é. A gente pode todo mundo achar que uma teoria é verdadeira e no futuro todo mundo descobrir que não é. Então, nesse sentido, não tem a ver necessariamente com consenso, né? Porque, por exemplo, no passado, certamente as pessoas tiveram consenso, os cientistas tiveram consenso em teorias falsas, né? Por exemplo, a ideia de que
o fogo é causado pelo flogisto. O flogisto seria uma partícula das coisas que é liberada pelo fogo, por esquentar. As coisas liberam essa partícula quando esquentam demais e daí formam fogo. Então, era uma teoria da época, né, que calor então dependia da quantidade de flogisto. Depois se percebeu que não, calor estava relacionado com o movimento das próprias partículas e não com uma partícula especial. Então também não quer dizer que por haver consenso sobre algo, que aquilo é a verdade. Então, uma vantagem desse tipo de ideia de que verdade é objetiva é que você consegue descrever esses casos normalmente. Então, o que havia ali não é que era verdade que existia flogisto, mas simplesmente que todos acreditavam que existia um flogisto. E talvez, né, a gente vai ver, talvez eles tinham até crenças justificadas, porque eles fizeram experimentos e tal. Mas mesmo assim, não era verdade, certo? Mas essa noção de verdade também, ela pode causar alguma, não dificuldade, mas alguma estranheza, né? No fato de que, por exemplo, geralmente a gente pensa que conhecimento é um estado mental, né? Conhecimento é um estado mental, né? E geralmente, principalmente para quem é da psicologia, se procura muito as condições internas do estado mental, né? Por exemplo, falar em qual área do cérebro está tendo ativação, etc, etc, etc. Só que conhecimento é um estado mental com uma propriedade bem estranha, porque ele depende não só de questões internas. Então depende não só de você estar de seu cérebro estar no estado correto para você ter conhecimento, mas depende de uma condição externa, que é a verdade, não é? Então, se você assumir que conhecimento é um estado mental, isso te leva à conclusão de que a mente de alguma forma não está confinada dentro da sua cabeça, né? Ela depende de relações com o ambiente. Então isso também é um ponto importante, interessante de você colocar a noção de verdade dentro da análise do conhecimento. Mas por que as pessoas fazem isso, né? Por causa do seguinte: considera essas duas sentenças aqui. João sabe que a Lua é feita de queijo. João sabe que a Lua orbita a Terra. No caso dessas duas sentenças, essa primeira sentença aqui, ela, para muitas pessoas, é estranha de ser afirmada. João sabe que a Lua é feita de queijo. E a gente pensa, como é que ele pode saber isso? Como é que ele pode saber que a Lua é feita de queijo se a Lua não é feita de queijo? Então, parece estranho para a gente, falante do português, atribuir a outra pessoa, por exemplo, que ela sabe algo que nós sabemos ser falso, entendeu? Então, é estranho dizer que João sabe que a Lua é feita de queijo quando é impossível saber isso, porque a Lua não é feita de queijo. Então ele não sabe, ele só pensa que sabe, ele só crê que sabe, né? Então por isso que geralmente a partir de considerações desse tipo que os filósofos pensam que verdade é necessária para o conhecimento, pelo fato de ser estranho no português ou no inglês você atribuir conhecimento a alguém que tem uma crença que você sabe que é falsa, né? Então é estranho você falar que o terraplanista sabe que a Terra é plana. Como é que ele pode saber isso se a Terra não é plana? Ele só pensa que sabe. Ele pode até ter certeza que a Terra é plana, né? Mas isso não quer dizer que ele sabe, né? Então, no geral, a gente usa conhecimento como um termo de sucesso. Então, você ter conhecimento, né, no nosso uso comum da palavra conhecimento, é você ter sucesso em uma empreitada. E essa empreitada é chegar à verdade.
Então, por isso que é estranho você atribuir conhecimento a quem tem crenças falsas, porque conhecimento tem a ver com um tipo de sucesso, né? Conhecimento é ter sucesso, é um termo de sucesso, vamos dizer assim. Ter sucesso cognitivo. Tipo, você adquire, né, essa expressão, eu adquiri o conhecimento, como se é algo que você precisasse lutar e em algum momento você adquire o conhecimento. Então, todo o nosso uso do termo conhecimento tem a ver com isso, com atribuir sucesso a alguém, né? Sucesso em ter estudado, sucesso em ter analisado a situação, sucesso em ter ido a campo e né, vamos dizer, vocês que são psicólogos, alguns de vocês vão fazer análise de pacientes, né? Então, quando você fala que você sabe, sei lá, eu sei qual é o problema do paciente, claro que eu sei que você não falaria algo assim tão simplista, né? Dificilmente o paciente vai ter um problema, mas vamos dizer que vocês falam assim, eu sei qual é o problema do paciente. Você está querendo dizer que, você teve seu trabalho de ouvir o paciente, de analisar o paciente, de ter várias sessões com ele e você teve sucesso na sua empreitada. Você entendeu qual é o problema, né? Isso te deu trabalho. E aí, para essas situações desse tipo, que a gente usa a palavra conhecimento. Eu sei. Antes, né, logo na primeira, segunda sessão, você poderia dizer assim, eu tenho uma hipótese, né? Eu tenho uma hipótese, eu tenho uma, peraí, deixa eu te dar a palavra, Luciano. Eu tenho uma possibilidade, eu tenho uma sugestão, eu estou começando a achar que tal coisa é o problema, mas numa situação como essa, geralmente a gente não usa a palavra conhecimento, né? A gente fala isso, eu tenho uma hipótese, eu tenho um palpite, né? Eu tenho uma hipótese, eu estou achando que é isso, né? Achar, no caso, tem a ver com crer, estou formando a crença, estou me convencendo que é isso, né? Quando a gente chega para usar a palavra eu sei, né? Geralmente a gente está atribuindo um sucesso, parabéns para mim, eu sei tal coisa, né? Então, por isso que... E é sucesso em quê, né? É sucesso em chegar à verdade, né? Conhecimento, nossa empreitada cognitiva no mundo tem a ver com chegar à verdade, né? Claro que essa noção de a verdade é estranha, né? Porque não tem só uma verdade, né? Você pode saber verdade sobre cada proposição, né? Então, chegar à verdade sobre aquela proposição que você estava interessado ou interessado. Então, por isso que a gente não usa a noção de conhecimento para descrever crenças falsas, porque não há sucesso em você ter uma crença falsa. Por mais que você tenha se esforçado, se você se esforçou, se você analisou o paciente, no final das contas você tem uma crença falsa, que pena, né? Você pode até, por você ter se esforçado, você pode até utilizar a palavra conhecimento, mas até você mesma no futuro, quando você descobrir que aquela crença é falsa, geralmente você fala assim, poxa, eu achava que sabia. É assim que você descreve o passado, né? Nós vamos dizer, quando você sei lá, tem um parceiro, você confiava nele e tal, e depois a gente faz alguma coisa, no futuro fala assim, eu achava que sabia que a pessoa era aquela. Você geralmente descreve essa situação retirando o conhecimento, né? Eu achava que eu tinha conhecimento, mas na verdade eu não tinha. Por quê? Porque aquilo que eu achei que eu sabia era falso, né? Então perceba que nesse uso comum, conhecimento é ligado à verdade, tá? E até no uso, por exemplo, a gente estava falando da noção de verdade, né? A gente tem hoje em dia não, há algum tempo, principalmente nas ciências humanas, tem essa ideia, essa noção de relativismo da verdade, né? A verdade é relativa a culturas, etc. Então, às vezes as pessoas falam coisas do tipo, as pessoas têm diferentes saberes, né?
Tem diferentes conhecimentos. Mas perceba que mesmo nesse caso, conhecimento implica verdade. Só é possível dizer que as pessoas têm diferentes saberes e que esses saberes até às vezes são contraditórios um com o outro, porque essas pessoas que dizem isso, elas supõem que a própria noção de verdade também é relativa, né? Então, até para essa pessoa seria estranho dizer que a pessoa sabe e que aquilo não é verdade, que a pessoa pode saber algo que não seja verdade para a cultura dela, para etc. Então, mesmo nessa noção relativista, o conhecimento implica a verdade. Tudo bem, pode ser que ela saiba algo que não seja verdade para mim, mas assim, é porque eu sou de outra cultura. Então, o que é verdade para mim é diferente do que é verdade para ela. Então, o conhecimento dela, mesmo assim, implica a verdade para ela. Não implica a verdade para mim, mas é porque eles estão utilizando aqui uma noção mais complexa de verdade, em que verdade depende de cultura, etc. Ou às vezes até alguns vão mais longe de tomar a verdade como uma noção individualista. Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas assim, eu quero chamar atenção só que mesmo nesse caso o conhecimento implica a verdade. Então eu vou dar a palavra para você, Alessandro. Só quero dizer o final aqui desse slide, porque são coisas simples. Então muitas vezes a gente expressa isso dizendo que conhecimento é um termo factivo, tá? Factivo quer dizer que implica a verdade, é um termo técnico, né? Factivo vem de fato, né? Então, conhecimento descreve fatos, ou seja, proposições verdadeiras. Então, outros termos que também, às vezes, os filósofos dizem que são factivos são perceber. Se você está vendo uma árvore, é porque tem uma árvore na sua frente. Tudo bem, tem casos que a gente, sei lá, toma um chá de cogumelo e a gente está vendo várias coisas que não estão na nossa frente. Mas muitas vezes os filósofos vão falar assim, não, então você não está vendo, você não está percebendo aquelas coisas, você está alucinando. Então alguns filósofos vão trabalhar com essa distinção forte entre percepção e alucinação, em que perceber sempre vai ser factível, né? Então percebam, isso também é estranho para um psicólogo, porque o psicólogo está interessado em condições que estão ocorrendo dentro da cabeça da pessoa, né? E muitas vezes quando a pessoa está vendo e quando a pessoa está alucinando, o que está ocorrendo dentro da cabeça dela pode ser a mesma coisa, né? Só que o filósofo muitas vezes está interessado na noção de verdade, então ele está pegando uma condição externa e dizendo, não, esses dois efeitos do ponto de vista subjetivo eles são iguais, mas eles são diferentes, porque em um caso você implica a verdade e no outro não implica. E mesma coisa para lembrar, às vezes a gente tem falsas lembranças, né? E no geral a gente fala assim, eu achava que estava lembrando, mas eu não estava lembrando, né? Eu achava que eu tinha essa lembrança, né? Que quando eu era criança eu fui em tal lugar, eu fui na Disney quando eu tinha 5 anos, depois eu descobri que não fui, né? Então muitas vezes também é complicado, é questionável se faz sentido usar a palavra lembrança para isso, né? Se você realmente está lembrando, parece às vezes que não. Mas o que estou querendo dizer então por aqui, por enquanto, é que por esses motivos as pessoas geralmente pensam que conhecimento implica verdade, ou seja, que uma das condições para que haja conhecimento é que você tenha crenças verdadeiras. Diga, Alessandro, pode falar. O senhor acabou tirando minha dúvida aí. Era mais sobre a questão, sobre o exemplo do psicólogo, né? No começo a gente está, por exemplo, conceituando um caso. E aí você acha que tem aquele conhecimento, né? Você pensa que tem o conhecimento que é isso e isso. Aí mais pra frente você percebe que não é. A minha dúvida era isso, se você teve conhecimento, só que pelo que o senhor falou, então você não teve conhecimento, você achou que teve, né? Mas não foi conhecimento. Mesmo que você acreditava, tem justificativa, tudo direitinho no momento que você o elaborou. E o ponto que eu queria dizer é isso também, que assim, a gente até, no geral, a gente até tem um pouco de paciência, né? A gente é meio comedido em nos atribuir conhecimento.
Muitas vezes por isso, por achar que conhecimento implica verdade. Então a gente não sai o tempo todo dizendo que sabe, né? A gente tem tipo uma escala, a gente só vai dizer que sabe a partir do momento que a gente tem muita evidência, etc. Mesmo assim a gente pode errar quando alguns atribuem conhecimento, mas eu estou dizendo assim que a gente não atribui o conhecimento, mesmo a nós mesmos ou a outros, a gente não atribui conhecimento de maneira tão banal, né? Porque a gente tem essa ideia de que conhecimento implica sucesso. Então, se conhecimento implica verdade, né? Então, se quando eu falo assim, conhecimento implica verdade, a gente está dizendo que tem exatamente um condicional aqui, né? Se conhecimento, então verdade. Né? Todo caso de conhecimento é o caso que alguém tem. Todo caso de conhecimento é um caso em que alguém tem uma crença verdadeira. Então, é impossível você ter conhecimento de proposições falsas. Tá? Tem até um paradoxo interessante que chama paradoxo de Moore, que é o seguinte: é bastante estranho, né, beira a irracionalidade você falar algo desse tipo. Pô, eu sei que está chovendo, mas não está. Parece que você está falando algo contraditório. Eu sei que está chovendo, mas não está. Mas se você perceber bem, não tem nada de diretamente contraditório nessa frase. Eu sei que está chovendo, mas não está. A não ser que conhecimento implica verdade. Ou seja, do fato de você se atribuir conhecimento, de você atribuir que você sabe que está chovendo, você está automaticamente dizendo que é verdade que está chovendo. Aí se você falar é verdade que está chovendo, mas não é, aí realmente isso daí é contraditório. Mas assim, de qualquer forma, a expressão eu sei que está chovendo, mas não está, né? Se alguém disser isso, parece que essa pessoa tem uma coisa errada com ela, né? Ela está dizendo uma coisa meio bizarra aí, né? E o fato disso aí ser uma coisa meio bizarra também é evidência de que conhecimento implica verdade. E esse aqui é o ponto que eu falei também, né? Às vezes dizemos saber proposições falsas das quais nós estamos muito confiantes, né? Então o ponto é esse também. Então conhecimento não tem a ver necessariamente com confiança. Não é porque a pessoa está muito confiante de algo, não é porque ela tem muita certeza que necessariamente ela sabe, né? Para ela saber, precisa desse componente externo que é a verdade. Então, quando a gente estava muito confiante de algo a ponto da gente até se atribuir conhecimento e depois a gente descobre que aquele algo era falso, muitas vezes diz o seguinte: pô, eu achei que sabia, mas estava enganado, né? Eu achei que eu conhecia aquela pessoa, né? Nesse caso até quando a gente fala com pessoa, a gente fala assim: pô, eu achei que eu conhecia aquela pessoa, mas pô, eu não conhecia. A opinião que eu tinha dela era uma opinião falsa, né? Logo eu não tinha conhecimento, eu não conhecia ela, né? Então essa expressão aqui, eu achei que eu conhecia essa pessoa, ela pode até parecer expressar conhecimento por contato, né? Mas em certo sentido ela tem a ver com conhecimento proposicional, no sentido de que ela quer dizer muitas vezes assim: as coisas que eu achei que era verdade sobre aquela pessoa não era, né? Mas a gente tem essa expressão, né? Pô, eu achei que eu conhecia essa pessoa, mas não conhecia, enfim. E é que eu já falei também, né? Verdade, eu vou tomar uma noção bem simples, não importa tanto. Um ponto importante aqui: verdade é uma noção metafísica, ou seja, é sobre o modo como as coisas são, e não uma noção epistêmica, ou seja, o modo como nós sabemos, como é que a gente pode saber as coisas. Então a ideia seria que verdade tem a ver com como as coisas são de fato, e não com o que pode ser mostrado, com o que pode ser provado, tá? Então, nesse sentido, algo poderia ser verdadeiro sem que ninguém saiba disso. Mas, então, já te dou a palavra, Maria. Talvez tenha uma lua em um universo bem distante, que a gente nunca vai chegar lá, sei lá, e talvez nessa lua tenha uma pedra em formato de peixe, muito parecido com peixe. Isso pode ser verdade. Mas isso não quer dizer que a gente vai saber disso, que a gente precisa provar. Já te dou a palavra, Marli e Carlos. Deixa eu só responder o Carlos aqui. Carlos, muitas vezes as pessoas utilizam a palavra metafísico de um jeito assim que quer dizer
querendo dizer que é sobrenatural, né? Na filosofia, metafísica quer dizer simplesmente o modo como as coisas são. Não quer dizer que você pode ter, inclusive, teorias metafísicas que são teorias fisicalistas que defendem que todas as coisas são físicas. Então, metafísica em filosofia não quer dizer sobrenatural, quer dizer simplesmente que tem a ver com o modo como as coisas são. Metafísica quer dizer o modo como as coisas são em si mesmas, talvez. Então, minha posição aqui foi entre metafísica, que tem a ver com o modo como as coisas são, e epistemologia, que tem a ver com o modo como nós podemos conhecer as coisas. Se eu tivesse uma noção de verdade que tivesse a ver com epistemologia, algo ser verdade dependeria das condições que nós temos de conhecer aquilo, né? Então, tem noções de verdade na filosofia que alguns filósofos defendem que são noções epistêmicas de verdade. E eu estou querendo dizer aqui que eu estou assumindo que verdade é uma noção metafísica, no sentido de que coisas seriam verdade mesmo que não existisse nenhum ser humano, mesmo que não existisse nem vida no universo. Mesmo assim, existiriam várias verdades, certo? Porque não depende de questões epistêmicas. Diga, Marlene. Depois, Carla. Deixa eu escrever aqui para eu lembrar. É justamente sobre essa questão que existe várias verdades, professor. Que, assim, o autor, no livro, ele diz que não há graus de verdade, né? Não existe grau de verdade. Para alguma coisa sobre isso, porque a verdade absoluta, toda a verdade é absoluta. Como é que a gente entende isso aí? Fiquei meio embaraçada. Certo, então realmente no livro ele fala que não há graus de verdade. E assim, realmente eu creio que não há graus de verdade. Ou algo é verdade ou não é. Entendeu? Eu entendo que isso é uma noção bem difícil de você fazer sentido, mas que faz algum sentido, é a ideia de que muitas vezes a gente se aproxima da verdade, né? Que algumas das nossas crenças duas crenças são falsas, mas uma é mais aproximadamente verdade do que a outra. Pode ser, tá? Mas isso não quer dizer que há graus de verdade no mundo, né? Se a gente pensar que verdade é algo objetivo, verdade simplesmente é conformidade ao modo como as coisas são. Então, ou uma proposição se conforma ao modo como as coisas são, ou não, entendeu? Mas assim eu entendo o seu ponto de que você pode pensar, por exemplo, eu falando de leis da física, né? Talvez na história da física a gente tem leis que cada vez se aproximam mais da verdade. Faz sentido falar isso às vezes, apesar de que se você for olhar essa noção de perto, não é tão óbvio como fazer sentido dela, tá? Então, a Carla, diga, Carla. Não era sobre verdade, já foi respondida. Obrigada. Tá bom. Então, agora vamos para a segunda condição, que é a crença. E aqui, novamente, vou utilizar a mesma estratégia do que eu falei antes, que crença é uma noção complicada que, inclusive, psicólogos estudam, né, o que é crença. E eu também vou partir aqui de uma noção bem simplificada do que é uma crença. Algumas coisas que eu vou assumir e que é importante eu dizer é que crença aqui, quando eu estou falando a palavra crença, né, hoje em dia essa noção está muito ligada a noções religiosas, né? Então, geralmente a gente usa a palavra crença mais no sentido de falar em fé, mais de falar no sentido de crenças sobre religião. A noção de crença que a gente está utilizando aqui não tem a ver com isso, tá? Crença é simplesmente tomar uma proposição como verdadeira, não necessariamente proposição religiosa. Então, quando eu estou olhando aqui, tem um computador na minha frente, né? Então eu creio que tem um computador na minha frente.
certo? Então eu tomo essa proposição, né, tem um computador na minha frente, como verdadeira, certo? Então é isso que eu quero dizer com crença, tá? Crença é você tomar algo como verdade. Quando você tomar algo como verdade, você crê naquilo, tá? E apesar de você ter um uso religioso da noção de crença, eu creio em Deus, por exemplo, a noção que eu estou usando aqui, ela não é necessariamente religiosa, tá? Apesar de, quando eu disse, apesar de que quando eu falo que eu creio em Deus, eu estou realmente falando de crença, né? Quando eu falo eu creio em Deus, eu falo, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus tem, eu tomo como verdadeiro que Deus existe, eu tomo como verdadeiro que Deus tem determinadas características, né? Sei lá, onisciência, onipotência, bondade suprema, né? As características geralmente são colocadas em Deus, né? Então, mas da mesma forma, quando eu falo eu creio que existe um mundo exterior, eu creio que sei lá, que está chovendo, agora inclusive eu não creio que está chovendo, porque eu olhei pela janela aqui e vi que não está caindo água, né? Então eu não tenho essa crença, eu creio que não está chovendo, certo? Então esse ponto aqui às vezes é complicado, porque às vezes nessa discussão sobre, né, entre ciência e religião e tal, às vezes os defensores da ciência falam em coisas do tipo, nossa, não importa o que eu creio, importa o que eu sei, né? Porque muitas vezes eles estão tomando essa noção de crença como necessariamente religiosa, né? Como necessariamente crença infundada, como crença baseada em fé. E o ponto aqui é que, tudo bem, a gente tem uma noção de crença aqui, né, usada na epistemologia, que não é necessariamente religiosa, certo? Mas o ponto aqui é que o que o epistemólogo está falando é o seguinte, tudo bem, você tem várias crenças, né? Inclusive, por exemplo, a crença de que Deus existe, ou a crença de que tem um copo de água na sua frente, elas ambas são crenças, o que vai, né, a crença de que a Terra é plana e a crença de que a Terra é um geóide, o que é até algo estranho de falar, né? Porque geóide quer dizer ter formato parecido com a Terra, né? Então, obviamente, a Terra é um geóide, né? A Terra tem um formato parecido com o da própria Terra. Então, eu posso tanto crer que a Terra é plana, como eu posso crer que a Terra é um geóide. Então, essas duas coisas são crenças no mesmo sentido, certo? O que torna uma crença boa e outra ruim não é o fato dela ser crença. A gente vai ver o fato dela ser justificada e, em último caso, o fato dela ser verdade ou não. Então, o que dá valor a uma crença é o fato dela ser baseada em evidências, por exemplo, ela ser justificada e, em último caso, ela ser verdadeira, né? Então, a pior crença, vamos dizer, é aquela que ela é não justificada, né? Tipo, uma crença conspiratória. O cara inventou uma teoria da conspiração, ele criou várias crenças na cabeça dele, de que há reptilianos na Terra, né? Que o dono do Facebook é um reptiliano, né? Reptilianos são tipo os lagartos, né? Que botam a pele de humano por cima e dominam a Terra. Eu lembro que teve até uma época que o cara do Facebook foi no tribunal, né? E ele tava tipo falando assim, olhando para a câmera com uma expressão bem estranha, assim, né? Quase não mexia o rosto quando falava. E o pessoal falou assim, tá vendo aí? Aí a prova de que ele é um reptiliano, tipo, a fantasia dele de humano não está funcionando bem. Então a pior crença é essa, é uma crença que ela é injustificada. Ela não é formada a partir de evidências e tal. Só que essa crença, mesmo ela não sendo justificada, ela pode ser verdadeira ou falsa, né? E, pelo menos do meu ponto de vista, nesse caso, ela é igualmente ruim ser verdadeira ou ser falsa.
O cara, muitas vezes, ele pode ser um conspiracionista e para tudo ele inventar uma conspiração. Então, qualquer conspiração doida que ele vê na internet, ele vai simplesmente acreditar. Não, ele leu ali que, na verdade, a vacina, né, que a Pepsi utiliza células de fetos abortados no seu refrigerante, né? Isso é uma coisa que já se falou. Então o cara, ele vê aquilo e ele acredita. A vacina é feita de, sei lá, de cabeça de calango, sei lá. E a pessoa acredita. Essa pessoa acredita em qualquer conspiração. Eventualmente essa pessoa vai acertar uma, né? Eventualmente uma dessas conspirações vão ser verdadeiras, né? Porque às vezes acontecem coisas estranhas no mundo mesmo, né? Isso quer dizer que aquela crença dele é boa? Quer dizer que a crença é boa? Não, entendeu? Porque a gente vai ver, isso daí tem até um exemplo do tipo Gettier, que a gente vai ver na aula sobre Gettier, que até um relógio parado acerta 2 vezes, né? Então, até um sistema de formação de crença realmente bizarro, mal ajustado, mal calibrado, ele às vezes acerta, né? Isso, ou seja, ele às vezes gera crenças verdadeiras. A gente vai, e esse é o ponto de por que a gente precisa de justificação, né? Só que nem por isso a gente atribui sucesso a essa pessoa, porque simplesmente ela está atirando para todo lado, uma hora ela acertou. Então a gente diz o seguinte: essa crença aí, ela não é justificada, ela, apesar de verdadeira, ela não é justificada, né? Então essa daí são as piores crenças. Daí você tem crenças verdadeiras ou falsas e justificadas, né? O cara fez o trabalho dele, então, ele tentou, ele tomou cuidado, ele tomou os cuidados devidos, etc., e formou uma crença que infelizmente foi justificada, né? E obviamente as melhores crenças são as crenças verdadeiras e justificadas, né? Que a princípio são as coisas que a gente dá um nome de conhecimento, né? Vê se ainda está falhando, cara. Tu escreve de novo, tá? Marcos perguntou: a Terra é plana porque o horizonte é linear. Essa seria uma crença justificada mais falsa? Acho que não é uma crença justificada, Marcos, por causa da palavra porquê, entendeu? Porque o fato do horizonte parecer linear para quem está dentro, para quem está na superfície da Terra, não é um motivo de porquê a Terra de resultar na Terra ser plana, né? Porque a gente sabe que pelo tamanho da Terra, vamos supor que a gente não sabe se a Terra é plana ou esférica, geóide, etc. A gente não sabe, vamos supor. Mas mesmo assim, pelo tamanho da Terra, é esperado que uma criatura do tamanho da gente na superfície da Terra veja o horizonte linear ou aproximadamente linear, muito aproximadamente linear, a ponto de achar que a Terra que o horizonte é plano, linear. Então essa crença ela não é justificada, porque por esse motivo que eu falei, porque nos dois casos, a Terra sendo plana ou a Terra sendo esférica, né, como ela nos dois casos, um indivíduo, um observador na superfície veria a superfície como plana, tá? Então essa crença falsa mas nesse caso já se supõe que ele sabe que a Terra tem condições que é grande, né? Mas se ele não soubesse que a Terra tudo bem, aí vamos dizer que a gente está na situação em que você não sabe o tamanho da Terra, ou por algum motivo a gente acha que a Terra é muito menor do que ela é, né? Vamos dizer que está na antiguidade, que a gente acha que só tem a África, a Europa e a Ásia. Não sabe que existe a América, não sabe que tem um Oceano Pacífico bem grande, etc. Então a gente acha que a Terra é bem menor, né? Então nesse caso aí, talvez você possa dizer que essa crença é justificada, tá?
Aí tem uma questão que é mais complicada, que a noção de justificação, dentre a noção de crença e verdade, é a mais complicada, né? É difícil você definir exatamente as situações em que há justificação, né? E a gente vai ver que, até pelo problema de Goethe, os epistemólogos se viram forçados a explicar melhor essa noção de justificação, né? Então, algumas pessoas acham que justificação é uma propriedade subjetiva, né? Então, nesse caso, essa justificação com propriedade subjetiva, ou seja, que diz respeito a qual informação, a qual evidência estão disponíveis ao sujeito. Então, nesse caso, aí você poderia realmente dizer que, nesse caso em que as pessoas não sabem o tamanho da Terra, etc., que isso poderia ser justificado. Tem outras noções de justificação que são mais objetivas e que tem a ver com confiabilidade, etc. Nesse caso, talvez essa sentença ela não seja justificada, mesmo que as pessoas mesmo que seja um homem pré-histórico, tá? Mas eu acho que você pode dizer, vamos dizer que está falando de um homem pré-histórico, ele faz esse raciocínio, a Terra é plana, porque olha só, o horizonte ele é linear, né? Então, dado a informação que ele tem, né, que é quase nenhuma, de alguma forma ele fez um bom trabalho, né? Ele fez aquela observação e existe um link mais ou menos bom, né, entre o que a gente veria no horizonte e o formato da Terra. Então, nesse sentido, você poderia dizer que ele tem justificação, tá? Então, é um exemplo interessante. Então, voltando aqui à noção de crença, então eu estava dizendo que não é uma noção necessariamente religiosa de crença. Crença aqui é simplesmente dizer que é simplesmente tomar algo como verdadeiro, né? Então, no sentido fraco, a gente pode dizer que alguém crê que P, né, que P aqui é uma proposição qualquer, em virtude de estar confiante de que P é verdadeiro. Então, algumas coisas você sabe porque você está confiante de que é verdadeiro, ou você sabe não, desculpa, você crê, você está confiante de que é verdadeiro. Algumas coisas você descrê, né, em inglês disbelieve, no sentido de que você está confiante que é falso, e outras coisas você não está muito certo, né? Você suspende o julgamento, você não forma uma opinião, certo? Agora, um ponto importante é essa ideia aqui, ó, de que uma crença ela pode ser disposicional. Eu acho que isso também é um ponto que talvez interesse vocês estudantes de psicologia, né? Porque vocês talvez se deem de frente com alguns estados mentais disposicionais, ou seja, um estado mental disposicional quando não é necessário que exista algo ocorrendo naquele momento para você estar naquele estado, certo? Então, algo é disposicional quando ele só vai ser manifestado em determinadas condições, certo? Ele não está manifestando, ele não é ocorrente, né? É contrário disposicional. Ocorrente em inglês quer dizer que é algo que está acontecendo, e disposicional é algo que o indivíduo ele tem a disposição de reagir de determinada maneira, mas ele só vai reagir daquela maneira dadas as condições corretas. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma fobia, então uma fobia é um estado disposicional. O cara ele não está o tempo todo expressando a fobia dele, ele só expressa na presença da coisa que ele tem medo, né? Então, por isso é uma disposição. Então você não tem aracnofobia, você não tem aracnofobia só quando você está expressando isso, ou seja, quando você está na presença de aranha. Você tem o tempo todo, porque você tem aquela disposição de agir daquela maneira. Não necessariamente você está agindo daquela maneira o tempo todo, né? Então, isso quer dizer que é uma noção disposicional.
E a mesma coisa é a crença, né? Crença você não está o tempo todo, muitas vezes, pensando em algo, mas você crê naquilo, né? Às vezes pode ter coisas que você... Por exemplo, quando você está andando na rua, certamente você crê que não vai abrir um buraco e você vai ser sugado para baixo, né? Porque se você acreditasse nisso, você talvez não estivesse andando na rua, né? Você estaria fazendo outra coisa, você estaria com medo, e você não está. Você não tá expressando nada disso. Então você não crê nisso, você não crê que vai abrir um buraco a qualquer momento e te sugar para dentro. Mas você não está pensando nisso. Você não está pensando nisso expressamente, né? Então, por exemplo, vocês creem que Gandhi nunca cavalgou um dinossauro? Provavelmente sim, né? Porque dinossauros não existiam na época que Gandhi existiu, então muito provavelmente Gandhi ou qualquer ser humano nunca cavalgou um dinossauro. A não ser que, tudo bem, se avestruzes forem dinossauros, talvez ele tenha cavalgado. Mas assim, você nunca pensou nisso expressamente, mas de qualquer forma você crê nisso, né? Então a gente crê em muitas coisas e a maioria das coisas que a gente crê, a gente não está expressamente pensando o tempo todo. E talvez algumas coisas que você crê, talvez você nunca pensou naquilo. Talvez sejam consequências de outras coisas que você crê e você de alguma forma reconhece essa consequência, mas você nunca pensou expressamente, né? Então, assim, eu não sou nenhum especialista em psicologia, mas eu acho que uma das questões do psicólogo é exatamente isso, né? Trazer à tona talvez crenças que sejam chave para a formação da personalidade do sujeito, né? Algumas crenças que estão lá de fundo são importantes na autoimagem do sujeito, mas talvez ele nunca nem trouxe à tona, né? Ele nunca pensou nelas expressamente. Mas elas são crenças no sentido de que boa parte do comportamento dele é explicado por aquela crença, né? Só que ele nunca tomou consciência da crença, né? De modo que o fato dele tomar consciência da crença talvez ajude ele a lidar com algumas questões, etc, né? Então, não sei, Marlene, se chamam de crença limitante, mas estou falando assim, estou querendo só dar esse ponto para chamar a atenção de que crenças, muitas vezes, elas são disposicionais, ou seja, elas se expressam no comportamento, né? Eu acho que no grupo aqui de psicologia é o lugar mais fácil de explicar isso, né? Acho que vocês estão mais inclinados a acreditar nisso. Então, crenças, muitas vezes, elas se expressam pelo comportamento, mas não necessariamente são porque muitas vezes a gente tem entre filósofos, muitas vezes os filósofos têm a ideia de que você tem, sei lá, uma caixinha na cabeça que é o belief box, né? Caixa de crenças, né? Sei lá, tipo na memória talvez, e aí você vai colocando aqui várias proposições aqui dentro, P, Q, R, S, né? Etc. E essas são suas crenças, mas não é bem assim que acontece. Porque para muitas das nossas crenças, a gente nunca nem pensou nelas expressamente. Mas, assim, então, a noção de crença, ela tem mais a ver com o que se expressa no comportamento. Então, esse filósofo aqui chamado Frank Ramsey, que é um cara muito importante, é um filósofo muito importante do século XX, que teve a tristeza de morrer muito cedo. Acho que ele morreu com 30 anos. Então, ele escreveu poucas coisas. Mas, assim, apesar de ter morrido muito cedo, logo depois que ele terminou o doutorado, ele morreu e escreveu poucas coisas. A maioria das coisas que ele escreveu são coisas importantes. E ele tem essa definição de crença que é bastante interessante, que é o seguinte: você crê que P, sei lá, que está chovendo, na medida que você estaria disposto a apostar dinheiro na hipótese de que P é verdadeiro. Então, se você né, os ingleses, eles têm essa coisa com jogo, né? Então, se você tá disposto a apostar, olha só, tá chovendo e se tiver, você me dá R$10, se não tiver eu te dou 20, né? Você está apostando com a odds contrária a você. Isso quer dizer que você tem uma crença
você está mais certo de que vai chover. Se você apostasse com odds pior ainda, eu estou tão certo que vai chover que eu aposto 1 contra 10 com você. Então ele tem essa ideia de que existem graus de crença e que o grau de crença é expresso em qual odds você aceitaria apostar que aquilo é uma verdade. Né? E às vezes você pode estar com certeza absoluta de que aquilo é verdade, de modo que você aceita qualquer odds. Eu estou tão certo de que isso é verdade que qualquer aposta eu vou aceitar. Mas você pode estar menos certo. Eu estou certo. Vamos pensar que eu sou flamenguista, né? Vamos dizer que eu creio que o Flamengo vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas eu também não estou tão certo assim, né? Tem outros times aí que podem ganhar. Então eu posso até apostar, mas eu não vou apostar 1 para 10, entendeu? Porque eu vou ficar com medo. Isso quer dizer o quê? Então qual é o ponto de Hamilton? Quer dizer assim, isso quer dizer que você tem um grau de crença aí de que o Flamengo vai ganhar, mas também ele não é tão alto, porque se ele fosse muito alto, você apostaria mais, entendeu? Então eu acho essa uma noção bem interessante de crença disposicional. Então o ponto aqui, hoje eu só vou até aqui, crença mesmo, né, pra gente não avançar, não ficar correndo muito, né? Na próxima aula dessa semana eu termino a parte de conhecimento aqui. Talvez fale de justificação. Semana que vem a gente termina a parte do gating. Aí é até bom que semana que vem eu já vou deixar a questão da prova, vocês já podem fazendo. Vou adiantar aqui logo para vocês. Vou fazer uma questão bem simples. Vou simplesmente pedir para ou vocês explicarem a análise do conhecimento, ou vocês explicarem os tipos de conhecimento. Tá? Mais ou menos em uma página, podem ler o capítulo lá, dar um resuminho, pegar as partes mais importantes, tá? Marcos perguntou o seguinte: quando a crença submetida a avaliações que pode ocasionar prejuízo econômico ou simbólico, ela é melhor averiguada? Né? O Ramsey, ele estava escrevendo ali na época da Segunda Guerra e tal, então também era uma época que o behaviorismo estava muito em voga, então ele também estava influenciado por isso daí. Então daí ele tentou dar uma definição de crença que meio que reduzisse crença a aspectos comportamentais, né? E eu acho uma definição esperta, né? Porque realmente quando você está com muita certeza, quanto mais certeza você tem de algo, né? Ou seja, quanto mais o grau de crença é maior, mais você está disposto a aceitar apostas piores para você, né? E quanto menos certeza você tem, né? Por exemplo, vamos dizer que eu torça por Botafogo, né? Botafogo está na primeira divisão, eu acho. Só que o Botafogo não está com um time muito bom, né? Então, eu não acredito, assim, eu posso até ter algum grau de crença de que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, mas é bem pequeno. Mas se alguém chegar assim para mim e falar assim: é o seguinte, eu aposto com você, se o Botafogo não for campeão, você paga R$1, e se ele for campeão, eu te pago R$1 milhão, eu falo, eu aposto, velho, eu aposto. Tipo assim, isso quer dizer que minha crença de que o Botafogo vai ser campeão, ela é pequena, mas ela não é zero. Eu acho que tem alguma chance aí. E se a aposta for tão favorável, ser 1 contra 1 milhão, beleza, porque se eu perder, eu vou dar R$1, né? Também não é tão mal. Agora, se alguém me propor apostar R$1 contra 1 milhão de que a Terra é plana, eu provavelmente não vou apostar. Porque eu tenho mais certeza que a Terra é plana do que de que o Botafogo não vai ganhar o campeonato. Eu acho que pode ser. Pode dar uma sorte aí, contratar uns caras aí que ninguém conhece, barato, e que no final jogue bem, sei lá, e acaba ganhando, né? Já aconteceu no esporte, às vezes acontece de um time fraco, de um cara mais fraco, né, tá num dia muito especial e acabar vencendo, né? Eu lembro da Marrom Imagem
Na Olimpíada ninguém apostava que ela ia ganhar, que ela ia pular e ia ser com medalha de ouro. E ela, pô, ela tava no dia. E ela, se você pegasse as marcas do ano, ela não era nem a terceira colocada. Tinha várias pessoas com marcas melhores que ela no ano. Só que ela acordou no dia bom, as pessoas não acordaram no dia bom, etc. Ela pulou muito bem, ganhou, né? A gente sabe que no esporte às vezes isso acontece. Então a gente tende a não ter crenças tão extremas no esporte. Então, entendeu? Então, essa noção de graus de crença é interessante, né? Então aqui, quando a gente vai falar de análise do conhecimento, a gente vai pegar um modelo mais simplificado, que é ou crer ou não crer, né? Mas talvez você possa fazer a seguinte relação: pô, você crê nesse sentido de ou crer ou não crer, né? Que a gente às vezes chama em filosofia de crença cheia, full belief. Então a gente tem esses dois modelos, né? O modelo de crença cheia, em que você crê ou não crê, e o modelo de graus de crença. Então você pode pensar, a princípio, que você tem uma crença cheia quando seu grau de crença é bastante alto. Vai ser bastante alto. E você tem uma crença cheia de que algo não ocorre quando o seu grau de crença é bastante baixo, né? Então você teria tipo algum limite ali, né? Grau de crença a gente pode tentar expressar, né, meio que como probabilidades, né? Então vamos dizer que ela vai de 0 até 1. Então você pode pensar, pô, eu tenho uma crença cheia quando eu tenho um grau de crença maior que 90%. Não sei, isso aí é mais complicado, mas geralmente você pode tentar fazer essa relação aqui entre essas duas coisas. Fernanda perguntou: tudo aquilo que é subjetivo, que não tem comprovação, vai sempre ser crença e nunca verdade? Não, que eu perceba, algo pode ser verdade, mesmo que não tenha comprovação, né? Então, nesse caso, o que vai faltar a crença não é a verdade. Pode ser que seja verdade. O que vai faltar a crença é uma boa justificação. Então, se eu tiver uma crença por um motivo, sei lá, idiosincrático, bizarro, né? Por exemplo, se eu acredito que Putin, sei lá, vai ganhar a guerra, vai perder a guerra, porque na verdade ele é o anticristo descrito por Nostradamus, quem sabe eu até acertei, quem sabe Putin realmente vai perder ou vai ganhar, eu não sei qual é a crença, vamos imaginar qual é a crença verdadeira, e provavelmente ele vai ganhar porque a Rússia tem um armamento muito, muito poderoso, mas assim, não é porque ele é um anticristo. Então eu posso acertar por sorte, né? Então algo sem comprovação pode ser verdade. O problema é que quando a gente nega conhecimento a uma pessoa que tem uma crença sem comprovação, muitas vezes não é porque é falso. A gente está negando conhecimento a ela porque a gente está dizendo assim, velho, você não está jogando corretamente o jogo do conhecimento. Você está falando qualquer maluquice. Entendeu? Você não está se esforçando o suficiente. Então está te faltando justificação. Por mais que você esteja até certo, pode até ser que a pessoa esteja certa, né? Mas ela estaria certa por um tipo de sorte bizarra que às vezes acontece, às vezes, né? Então às vezes, sei lá, Mandiná acertou uma previsão por algum motivo, ela deu sorte, ela acertou, e aí às vezes a pessoa fica famosa para sempre por causa daquela previsão que ela acertou. Mas se você pensar bem, se tem um monte de gente tentando fazer previsão de para todos os eventos, uma hora alguém acerta, né? Que nem sua mãe que mãe, às vezes, todo dia ela sonha que toda vez que o filho vai viajar, vai fazer uma coisa, ela sonha que, pô, eu sonhei que teve um acidente. Estou muito preocupada porque eu sonhei que aconteceu uma coisa ruim, né? E muitas vezes a mãe fica fazendo isso a vida toda e tem hora que ela acerta. Ela fala assim, tá vendo? Eu não disse que ia acontecer, né? Só que às vezes ela esquece das 100 vezes que ela disse e que não teve nada, né? Então, nesses casos, o que pode faltar o conhecimento não é necessariamente a verdade. Pode ser que ela, nesse caso aí que ela acertou, mesmo assim a gente recuaria a atribuir a ela conhecimento, entendeu?
Não porque fosse falso, mas porque ela simplesmente faz isso toda vez. Se ela faz isso toda vez, ela acertar uma vez, não é surpreendente, entendeu? Então a gente simplesmente não dá o nome de conhecimento a qualquer crença verdadeira, porque falta justificação. Tá? Então é isso, vou parar então por aqui. Na próxima aula a gente continua